Hoje, em caráter experimental, direto do Rio de Janeiro, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira transmissão oficial da Praia Vermelha, com o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. São 80 receptores, que foram os primeiros do Brasil a ter aí a transmissão do rádio no Brasil. Hoje, de comemoração aí do Dia do Rádio, logicamente que nós teríamos que fazer uma programação especial a esse veículo tão querido. Nosso amigo aqui, o Marcos, tudo bem com o senhor? Tudo bom, graças a Deus, estamos aí. Juntamente com o nosso outro parceiro aqui também, apaixonado pelo rádio. É mesmo? Acorda de manhã então, Odair, escutando rádio. Escutando rádio, toda a vida. Dormindo escutando rádio. Também. Uma exposição bacana aqui na Casa de Cultura, falando do rádio, mostrando as relíquias do rádio e também a história. É isso mesmo. Vai até que dia? A gente vai, a partir de hoje, vai até dia 3 de outubro, daí, a exposição, até dia 3 de outubro. Daí a gente fez uma ideia, né? A ideia nossa era trazer, devido à comemoração do Dia do Rádio, né? Vai ser dia 25, né? Mas a menina disse, então estende do dia 17, começa um pouquinho antes e vai até dia 3. Dia 3, muito bem. Esse dia é muito especial porque marca o início de uma época no Brasil muito importante, onde o Brasil começou a ter a informação simples, rápida, fácil, e também aquelas pessoas famosas do rádio, da Rádio Nacional e muitas outras, né? Exatamente. Eu me criei desde pequeno com meus pais e avós, ouvindo Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e sempre gostei de ouvir rádio. Ouvir rádio e ler bons livros, boas revistas, né? O Odair Rocha trabalhou comigo na indústria Lorenzetti, nos anos 70, então a gente já ouvia algumas rádios que tinha, bem conhecidas como a Rádio Guaracá e a Rádio Clube Paranaense AB2, né? Então essa amor, essa paixão pela rádio, né? De ouvir rádio, né? Então a gente teve essa ideia assim, eu sempre tive uma certa curiosidade, mas afinal, quem inventou rádio, né? A gente pesquisando alguns nomes aí, revistas e jornais, e algumas pesquisas aí, a gente surgiu alguns nomes, né? Como, por exemplo, o padre Roberto Orlando de Moura, gaúcho, né? Depois entra também na história aqui o Guglielmo Marconi, italiano. Henry Hertz também entra um pouco na história aqui. Depois Thomas Edison também, que inventou a lâmpada, que os rádios eram feitos a válvula, então tem parte também nessa história. Muitas vezes alguém começa a ideia e acaba não terminando e o outro continua. Então não se tem muita certeza quem realmente inventou o rádio. Então, várias pessoas acabam inventando esse veículo de comunicação aí, que já está fazendo quase 100 anos, né? Exatamente. Aqui, recentemente, aqui a Rádio Clube Paranaense de Curitiba, B2, né? Então, que iniciou-se em 1924, esse ano completou 90 anos, agora em julho, se não me falha a memória, né? Mas então é isso aí, pouco assim também. O pessoal que veio aqui pode conversar com vocês sobre saber um pouquinho da história também das rádios, as rádios, tanto do nosso estado quanto as rádios aí do Brasil, que vocês sabem tudo a respeito, né? Exatamente. É uma curiosidade, talvez as pessoas não saibam, mas eu tenho um livro aqui que é de autoria do Valdir Comênio. Ele é paulista e a gente tem uma biblioteca comunitária num bairro aqui do Guarani. A gente ouvindo alguns programas da rádio educativa esse tempo atrás, também tive um programa de música raiz. E o cara falou assim, ó, tem um autor que escreveu um livro sobre a história do rádio. Aí eu mandei mandamos um ofício lá em São Paulo, Valdir Comênio, e ele enviou para nós aqui um livro, inclusive aqui autografado por ele mesmo, que conta aqui a magia do rádio, né? 50 anos de rádio no Brasil. E uma curiosidade que talvez eu não conhecia, aqui uma página aqui, diz o seguinte, ó, 1924 inaugurava em Curitiba a Rádio Clube Paranaense AB2. E em 1946 entrava no ar a Rádio Marumbi em Campo Largo. Segundo esse livro aqui, quer dizer que Campo Largo teve a segunda emissora do Paraná, né? Segundo que está nesse livro aqui. É uma coisa que nem eu não sabia, né? Então, uma raridade aqui dentro do livro que você acabou de abrir, que é uma carteirinha, um adesivo da rádio, olha só, um adesivo da rádio, a Rádio Clube B2 Paranaense. A história do rádio está aí, né? Muito bem. Quem coleciona, quem guarda, quem vai correr atrás dos acervos é o Odair, né, Odair? Eu deixo para o Marcos, eu estava comentando com você agora há pouco, né? O Marcos eu acho que ele é um cara muito bom, assim, de crânio, né? Ele guarda muita coisa na memória e eu
procuro correr atrás da parte de angariar aí umas coisas antigas. Por exemplo, até comentar, você estava falando da idade, quando o Marcos falou de Thomas Edison. Esse aparelho é uma curiosidade. Esse gramofone, ele tem em média ele foi inventado em 1880, aproximadamente. E Thomas Edison, ele que bolou o gramofone, a ideia da radiola. Só que era um aparelho antes, né? Daí o gramofone foi aperfeiçoado, até por um alemão, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele foi aperfeiçoado por um alemão. Mas esse aparelho foi o Thomas Edison que bolou a ideia da radiola, né? E o vinil foi lançado quase na mesma época. O vinil foi lançado. É uma curiosidade. É uma curiosidade. Olha só que interessante o sistema. Você que hoje tem controle remoto para curtir a sua música naquele som de 5.000 watts que você usa na sua sala. Olha isso aqui, rapaz. E o pessoal curtia isso aqui, que era a tecnologia da época, né? Olha que maravilha o som. Tá com um defeitinho aqui, mas só... Hoje tem pessoas que ainda são fãs do chiado desse rádio. Pessoas que... O disco ficou quase 15 anos sem ser fabricado, né? Sim. E hoje voltou a ser fabricado por quê? Porque existem pessoas que são fã do famoso chiado do disco. Tem pessoas que gostam do chiadinho do disco, não é? Isso, e até eu comentei, a gente fez teve um rapaz de uma rádio local aí perguntando pra gente o que era a ideia nossa, até comentei com ele, porque eu coleciono alguns vinil e sou apaixonado pelo vinil. Por quê? Porque a qualidade do vinil não é desmerecer o CD. Claro, a tecnologia do CD tem muitas coisas, armazenamento. O CD também hoje já está ultrapassado, hoje em dia é dados, né? Hoje em dia é tudo no pendrive. Isso, tudo no pendrive, já é. Então, não desmerecendo esses equipamentos e tal, mas a gente olha um vinil, a qualidade de som do vinil é diferente, um som parece que mais encorpado, alguma coisa assim, que eu sinto isso, né? E as capas, que vocês vê algumas capas que eu trouxe, alguns vinil, até trouxe a capa ali. Casa aqui, ó, mostra para a pessoa de casa que as capas Dó Teixeirinha, Ébrio de Amor, olha só, Lindomar Castilho. Esse filme, essa capa aqui é muito interessante, era de um filme, foi o filme Xanadu, foi na época dos anos 80. Mais ou menos, então era com o Olivia Newton-John, tal, lá, foi um filme bem legal. Até eu assisti esse filme na época, e eu trouxe esse disco por uma curiosidade, você vê, hoje no vinil você não consegue colocar todo, e numa capa no CD, aliás, e no vinil a gente consegue, o pessoal coloca, olha, o que você pode pôr, a ilustração de uma capa de um vinil é diferenciada, olha. Então, né, aqui, você vê, esse disco aqui, né, um disco também é uma raridade, né? Então você consegue colocar a foto bem diferenciada, coisa que uma capa de vinil é mais compacto. Esse aqui eu não abri porque eu deixei 2 diferenciados, mas esse aqui também é o mesmo estilo dos embalos de sábado à noite. Muita gente curtiu, vai vir aqui e vai ouvir. Tem até o disco, hein? Os embalos de sábado à noite com os Bee Gees e o John Travolta. Quando ele que esse filme lançou ele, né? Tá inclusive no cinema, né? O John Travolta na época. Saturday Night Fever, né? Isso. Olha só, aqui também um pouquinho do Brasil, né? Aqui um pouquinho de autores brasileiros. A época talvez de ouro também do rádio brasileiro aí, né? A Rádio Record que promovia juntamente com a TV Record na época aqueles grandes espetáculos, né, da vanguarda. E aqui um pouquinho dessa história também. Isso aí até a gente trouxe mesmo mesclada, tem uns discos do Marcos, que a gente ia resgatar também, uns discos, uma raridade, por exemplo, o Roberto Carlos, né? Hoje muita gente diz, eu escuto o Roberto Carlos hoje, vê o especial dele e tal, mas a gente tem uns discos aí que até no começo de carreira, tem uma capa ali, eu até ver se eu te mostrar para você ali, só a capinha do disco, pega lá, Marcos, para mim. Assim, é uma coisa que ele estava começando. Então isso aí olha os primeiros rádios portáteis que você encontrou no Brasil, no mercado nacional, no mercado internacional. Um rádio desse deve ter quantos anos? Em média, esse rádio, por exemplo, aqui, eu tenho uma data aproximada dele, em torno de foi em 1960. Esse radinho aqui. Mas tem uns rádios ali, esse aqui também em média de 1960. Tem uns rádios ali que eu tenho que é de 1940.
Tem um que é da Segunda Guerra Mundial, a gente vai passar, tem Vamos lá conhecer o... Ele já é mais atualizado um pouquinho, deve ser de 1970, 80 mais ou menos. Vamos então conhecer agora o rádio da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, rapaz. Aí é curiosidade, hein? Pera aí, tá curioso para conhecer? Daqui a pouco você vai ver no próxima parte da matéria, hein?